Bom dia a todos. Bom, eu sou o Potiguara Menezes, eu sou professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. E, bom, primeiramente queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui prestando essa homenagem, de participar dessa homenagem à compositora Marisa Rezende. Dizer que eu trabalhei um pouco com uma composição especificamente dela no meu mestrado, que foi a peça que eu vou falar hoje aqui a respeito. E depois no doutorado eu também trabalhei um pouquinho com essa peça, pegando mais alguns aspectos dela que me interessaram naquele momento. E dizer que eu tive o prazer de tê-la na minha banca de mestrado e contar com a colaboração dela para esclarecer alguns pontos da análise e dar algumas pistas muito valiosas para chegar em alguns resultados que eu fiquei bem satisfeito, digamos assim. Fiquei contente. Bom, vamos lá. Então, vou ligar só o meu cronômetro aqui rapidinho para eu não me perder. Bom, esse trabalho procura estabelecer relações entre as texturas da obra Ginga, que é de 1994, a versão que eu usei, né, para conjunto de câmara de Marisa Rezende, e as estruturas rítmicas musicais associadas às danças Ogogô e Agbadza, que são africanas, e o samba brasileiro. Além disso, eu procurei elucidar alguns pontos dos processos composicionais envolvidos no desenvolvimento formal, bem como na estruturação das alturas, né, no plano de organização das alturas. Além disso, queria falar um pouquinho sobre alguma singularidade que eu sinto no tratamento, digamos, de material musical pré-existente, em composições contemporâneas, tentando diferenciar um pouco daquele tratamento que a gente acostumou a ouvir ou notar na música nacionalista, né, apontando para uma direção um pouco diferente desse tipo de abordagem. Então, pode... eu que passo, né? Desculpa. Então, aponta para cá, aponta para lá. Isso, acho que é melhor. Obrigado. Bom, então, os objetivos são esses daqui. Pode passar o próximo, por favor. A peça, existem algumas versões, inclusive no catálogo disponibilizado aqui pelo festival, para a gente escolher o que ia tocar ou falar a respeito. Tem 3 versões da peça. A versão a qual eu analisei é a segunda versão, que eu encontrei num CD que deve ser talvez dessa mesma época do Música Nova da UFRJ, dos anos 90. Então é essa segunda versão, que é para flauta, clarinete, fagote, violoncelo, contrabaixo, trombone e piano. Bom, eu tomei contato com essa peça no tempo do mestrado, como eu estava dizendo, e eu estava selecionando peças para analisar, e eu achei um encarte desse CD do Música Nova da UFRJ, e no encarte desse CD está escrito: Ginga explora células de algumas danças africanas e brasileira, Ogogô, Abgaza e Samba, tratadas repetitivamente. Sua estrutura alterna seções rítmicas relativamente estáticas, com passagens baseadas numa melodia simples, construída a partir de uma escala de 6 sons. Existe uma intenção humorística em disfarçar esta melodia durante o processo de variação aos quais ela é exposta, reservando para o final a sua mais óbvia e apoteótica aparição. Então, eu queria dizer isso porque isso foi o que me trouxe para a peça, e aí, a partir disso, eu fui atrás da própria compositora, fui atrás de analisar a peça. E isso vai ser importante porque pautou todo o início da minha análise, e depois os desdobramentos dela. Bom, com relação ao plano formal, eu vou até ler para ser bem específico. Ela pode ser dividida em sessões, no entanto, a transição entre as sessões ocorre de uma maneira paulatina e não marcada.
há sempre uma intersecção dos materiais musicais trabalhados, criando uma espécie de zona de transição quando se vai mudar de sessão. A imagem, que eu acho interessante trazer aqui, é uma imagem de construção, desconstrução e reconstrução de ambientes sonoros. Então, embora eu use o termo técnico sessão, eu estou sempre pensando, queria que vocês tivessem sempre em mente, que é um ambiente sonoro que é construído, depois tem uma zona de transição, aí se estabelece um novo ambiente e assim sucessivamente, né? E dentro de cada uma dessas sessões, o material tem um ponto de relativa estabilidade e depois ele começa a mudar novamente. Num paralelo, talvez a gente pudesse trazer o conceito de música processual trazido pelo Brian Fernhoff, que é um tipo de pensamento musical que já difere um pouco, talvez, daquilo que eu estava dizendo em relação ao pensamento nacionalista do pensamento da Marisa Rezende e da música contemporânea de uma maneira geral. Enfim, de maneira geral, a peça caminha num processo contínuo de formação, deformação, desfazimento e reformação desses ambientes musicais. A formação de uma sessão se dá pelas permanências, ou seja, a textura se constrói de uma maneira a partir de determinados elementos e depois ela vai se transformando. Bom, no próximo slide, a gente tem... Pode ir para o próximo? A gente tem aqui a divisão das sessões. Então, a primeira sessão ela é baseada na textura rítmica da música Ogogô, que eu vou explicar para vocês o que é. Na sequência, a segunda sessão é trabalhada a partir de fragmentos da melodia que só vai ser exposta lá no final. Então, ela está trabalhando com elementos que são germinais, na verdade, dessa melodia final, mas a melodia final ela é pré-existente. Na verdade, ela foi composta pela compositora, mas ela já estava pronta nesse momento e aí ela vai trabalhando de forma acumulativa. Depois, na terceira sessão, tem uma alusão ao samba, esse é um momento importante. A quarta sessão se caracteriza por um jogo de complementaridade rítmica entre os naipes, entre os instrumentos. A quinta sessão são elementos cantábeis, que são variações dessa melodia também, e a última sessão é uma coda, onde todos os ambientes anteriores são trabalhados, e no fim tem uma espécie de episódio que é baseado na outra dança africana envolvida, que é a Agbadza. Então tem esse episódio que prenuncia a melodia final que vai aparecer nos últimos momentos. Eu não vou conseguir falar de todas pelo tempo, mas eu vou falar principalmente dos três eixos que eu disse, a relação das texturas rítmicas com a música africana e brasileira, e também vou falar rapidamente da estruturação das alturas e do plano formal. Quer dizer, o plano formal eu já acabei de falar. Bom, pode passar o próximo, por favor? Então, aqui eu quero falar especificamente... Bom, eu acabei de dizer que os trechos são baseados nessas três danças, então eu vou falar primeiro desses três trechos, o que é baseado na textura ogogô, o que é baseado no samba e depois o que é baseado na agbadza. A música ogogô, pode passar para o próximo slide, por favor? A música ogogô, essa peça, ela faz parte de um repertório associado à cerimônia Egungun, que é um culto ancestral de origem nigeriana do repertório da população iorubá do povoado de Pobé, no Benin. Esse é um material etnomusicológico que foi trazido pelo Marco Baranda Lacerda, que está aqui inclusive, e foi assim que a compositora tomou contato com esse material e resolveu utilizar para sua composição de alguma forma. Essa música ela é executada engenhosamente por 5 tambores batás, né, que tem os nomes aí, Omele-Akó, Omele-Abo, Eki-Akó e Ilaiu. Né, são tambores diferentes, né, do agudo para o grave, talvez dispostos aí. E eu queria que vocês ouvissem um pedacinho, por favor.
Bom, isso era só para vocês ouvirem, mais ou menos ter uma ideia de qual é a sonoridade, né, dessa... Não é exatamente a mesma transcrição, porque essa gravação eu encontrei na internet procurando, então eu não tenho certeza se é a mesma de onde foi tirado, mas provavelmente deve ser, porque eu, pelo menos ouvindo até onde eu acompanhei é bem próximo. Então, a primeira seção de ginga, que vai do compasso 1 até o compasso 19, ela é composta por 6 linhas rítmico-melódicas criadas por fragmentos dessa transcrição. Então, a compositora pegou apenas algumas células, a partir de um critério próprio dela, e criou, através de um processo que eu chamo de cumulativo, que é, você tem a célula, mas ela não é exposta integralmente de uma vez. Então, começa com uma célula, depois vão aparecendo fragmentos das outras, até que no compasso 18 você vai ter a sobreposição de todas essas células ao mesmo tempo. Pode passar o próximo, por favor? Então, aqui a gente tem a transcrição do Marco Branda, e aqui a gente tem as linhas numeradas. Então, eu peguei a linha 6, que é a mais grave, é a primeira que aparece no piano. Depois você tem a linha 5, a linha 4, e ela vai aparecendo na partitura, distribuída pelos 7 instrumentos. Pode passar o próximo, por favor? Então, no compasso 18, é que a gente vai ter todas as linhas sobrepostas ao mesmo tempo. No próximo slide vai dar para ter uma ideia que vão aparecendo aos poucos, que vai ter a partitura da peça original. Mas então, as linhas estão ali distribuídas nos instrumentos. A linha 6 aparece na mão esquerda do piano e assim sucessivamente. Então, a gente pode ir para o próximo. Essa é a primeira página da partitura, então a gente vê no piano ali tocando 2 oitavas abaixo, um si B quadro e um si bemol, né, fazendo aquela linha 6, um pá, 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 pá. Depois o contrabaixo toca o lá no contratempo e tal. As linhas vão aparecendo cada vez mais próximas do que é a versão completa, e no compasso 18 a gente tem aquela textura de todo mundo tocando. Eu vou voltar nesse compasso mais para frente. Bom, um outro momento que eu quero falar é que, de maneira similar à primeira sessão de ginga, os fragmentos das células rítmicas são espalhadas pelos instrumentos do conjunto complementarmente, numa espécie de roqueto. Então, ela vai recriar uma textura agora que ela, segundo depoimento prestado naquela época, tinha de memória uma ideia do samba de tocar de ouvido, e ela faz uma espécie de alusão ao samba nessa sessão, mas não tem exatamente um material escrito pré-existente de onde ela transcreveu. É simplesmente uma alusão de memória. Então eu vou mostrar 2 elementos aqui que eu acho que são importantes, 3 elementos, na verdade, para a gente ter essa sensação auditiva, essa alusão ao universo sonoro do samba. Então, se a gente olhar na linha 1, eu fiz uma redução da textura. Na linha 1 é o que os sopros executam, eu vou falar deles um pouquinho melhor daqui a pouquinho. A segunda linha é o violoncelo e o contrabaixo, e eles percutem o corpo e fazem pizzicato também. Então, essa é uma linha que se assemelha um pouco, na minha opinião, ao samba de teleco-teco de Caixinhas de Fósforo. Então, se a gente olhar, né, faz... Né? Você pode imaginar assim, uma alusão a esse universo. O piano está tocando essa outra linha, que é a linha 3. Você pode imaginar ecos de um surdo de escola de samba, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? Pum, 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 pum. Alguma coisa assim. E os sopros, como eu disse, eles estão executando alturas não definidas. E na partitura tem essas indicações de técnicas não convencionais, digamos assim, de como produzir o som. Então, o contrabaixo e o violoncelo estão tocando os sons percutidos na caixa do instrumento, e os instrumentos de sopro têm especificações para produzir, ou para soprar o bocal, ou para soprar só a palheta, ou para produzir sons de vento na flauta, esse tipo de coisa, ou soprar só a boquilha do clarinete, coisas desse tipo, que produzem sons que podem remeter a apitos, a chocalho, a uma cuíca de escola de samba, por exemplo. Mas as células rítmicas, especificamente, elas estão atreladas ainda ao material da primeira sessão. Eu olhei lá e tem uma similaridade com a textura ao gogô, com algumas daquelas células rítmicas. Mas a gente tem essa ideia. Então, se quiser, puder pôr, por favor. É o 3, desculpa. O 2 eu acabei pulando.
aqui eu vou falar bem rapidamente, né? Dá para ter uma ideia aí. Aqui eu quero mostrar a textura rítmica da peça Agbadza, que é outro tipo de música africana, de outra região. Segundo o Kawabena Nketia, Agbadza é um tipo de manifestação realizada pela população Anlo-Ewe de Gana. Sua formação instrumental pode variar, mas comumente é constituída por tambores, agogôs, afoxés e palma. Bom, provavelmente o Lacerda publicou, né, em 1990 um artigo que tem algumas transcrições da Agbadza, né, do Richard Hill e do Locke, David Locke, e tem uma outra transcrição também, provavelmente deve ter sido alguma coisa assim que a Marisa utilizou para fazer essa... Pode passar o próximo, por favor? Então, ela distribui nesse evento... Oi? Isso. Desculpa. Tá. Então, fui eu que entendi errado. Como tinha o parêntese lá, Rio, eu achei que era a transcrição do... Então, a transcrição corrigindo é do Marco Brandão Lacerda. Bom, aí, baseado nisso, então, você tem as 4 linhas ali. A Marisa distribuiu de uma maneira bem livre e adaptada nos instrumentos, recriando ali uma espécie recriando não, aludindo ou criando uma nova versão que de fato não nem quer ser nem um pouco autêntica em relação ao original, mas ela utilizou essas células rítmicas para criar a peça dela. Podemos ir para o próximo? Bom, em relação ao plano das alturas, agora eu vou falar bem rápido, porque as alturas pode ficar muito chato se eu ficar me alongando. Basicamente, ela utiliza 2 conjuntos, mesmo que inconscientemente, a gente conversou já a respeito disso. O primeiro conjunto eu chamei de A, e ele corresponde ao que o Alan Forte chama de 7/3, é um conjunto de 7 notas. Ele tem um conteúdo cromático em torno do Si, e depois tem a nota Mi. Por que eu peguei Si e Mi, essa classe intervalar 5? Porque eu vou mostrar para vocês que na melodia final, que serve na verdade de geradora de grande parte do material musical da peça, esse intervalo é importante. Então, a gente tem as notas Si, aí depois a gente tem o Dó e o Ré bemol para frente, o Si bemol, o Lá e o Lá bemol para baixo. Então, a gente tem esse conteúdo intervalar, só que obviamente ele não está... por isso eu chamo de classe intervalar, porque ele está espalhado no campo de tessitura. E a nota Mi. Esse conjunto de 7 notas, ele depois vai ser modificado e a gente fica com o cromatismo em torno da nota Mi. A gente vai ter a nota Mi, Fá, Fá sustenido e Sol. Por isso que eu escrevi elas ali. E aí vai abandonando algumas outras, como o Lá bemol e o Lá. Tá? Pode passar. E o segundo conjunto, ele é baseado nas notas que compõem a melodia, que são 7, que são 6, e mais uma, completando o que a gente conhece como coleção referencial diatônica, mas como não é utilizado de uma maneira tonal, a gente não pode falar que é a escala maior, e sim a coleção referencial diatônica, como o Richard Strauss é ótimo, o Joseph Strauss coloca no livro dele. Bom, aqui a gente tem o compasso 18 de Jing, e a gente pode olhar essas alturas. A gente tem Si B quadro, Si bemol, Dó, Mi, Lá, Dó, Lá bemol, Lá B quadro, Ré bemol e Dó, todas as notas acontecendo ali ao mesmo tempo, cada uma na sua altura. Pode passar o próximo, por favor? A gente tem uma visão aqui, onde elas acontecem no campo de tessitura e elas vistas todas ao mesmo tempo. Pode passar o próximo, por favor? Aqui é um trecho da segunda sessão, onde pela primeira vez aparece esse material diatônico que a gente vai ver. Eles estão tocando em bloco os sopros com o contrabaixo e o violoncelo. O piano ainda está tocando uma reminiscência, um pouco, por isso ainda está numa zona de transição. Tem o Mi, Fá e Fá sustenido. E se você juntar todas as outras notas que estão aparecendo nos outros instrumentos, pode ir para o próximo. Você tem aqui como se fosse a escala diatônica. Eu comecei ela de Sol sustenido porque é a menor forma, então é coisa de teoria dos conjuntos. Mas a gente pode pensar, e eu vou justificar porque a partir da melodia que vai aparecer no próximo slide, que na verdade essa coleção referencial ela surge a partir do empilhamento de quintas, que é o primeiro intervalo da melodia que a gente vai ver, que é Mi-Si. E que também era o intervalo Mi-Si ou Si-Mi, que também estavam servindo de polos para todos aqueles elementos cromáticos que estavam em volta deles.
Então, a gente tem aqui, né, Ré, Lá, ali o empilhamento de quintas estava no canto direito, e agora, pode passar mesmo? Aqui a gente tem a melodia, como ela aparece no compasso 105, no final, eu já estou acabando. E então tem esse Mi, Si, Lá, Si, Sol, Fá, Sol, Mi, Ré, Fá, Lá, Sol, Lá, Fá, Ré, Mi. Essa é a melodia modal, né? Tem 6 notas, se a gente juntar todas elas, fica faltando só uma para fechar aquele conjunto de 7 notas. Essa melodia tem uma rítmica que foi derivada também da transcrição do compasso 4 e 5 do tambor Ilaiú, mas ele foi, uma parte dela foi aumentada, né, por aumentação. A gente tem, então, o que era semicolcheia vira colcheias, e a segunda parte não. Pode passar o próximo? Pode pôr o áudio também, por favor. Só para a gente ouvir, aí eu vou para as conclusões. O 4, né? Isso é o slide anterior, tá? O áudio tá certo, é isso aí. Sol, Fá, Sol, Mi, Ré, Fá, Lá, Sol. É isso aí, tá bom. Obrigado. Na sessão seguinte, eu vou passar bem rapidinho, porque eu já estou estourando o tempo, era para mostrar alguns lugares onde ela utiliza essa melodia de elemento de forma disfarçada. Então a gente tem esse salto de quarta aludindo àquele fragmento lá em cima, né? No original é Mi, Si, Lá, Si, e aqui ele aparece como Mi, Lá, Sol, e depois Mi, Si, Lá, Si, mas na verdade ele está por empilhamento de quartas, que quando você soma todas as notas, digamos assim, você tem essa coleção referencial de diatônica, né? Pode passar o próximo, por favor? Aqui é um outro momento onde tem uma variante, então, da segunda parte. Então, eu quis mostrar um momento que ela usa a primeira e aqui a segunda. Então, a gente tem ali no original Ré, Fá, Lá, Sol, Lá, Fá, Ré, Mi, e aqui está transposto uma segunda abaixo, Dó, Mi, Sol, Fá, Sol, Fá, Dó, Ré, no clarinete. Na verdade, são versões disfarçadas. Se você olhar as notas ali, você tem Dó, Sol, Sol, Fá, Sol, Sol, Fá, Dó, Ré. Ou seja, é o mesmo gesto. Tom, 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 né? Só que está transposto um tom abaixo. Pode ir para o próximo, por favor? Bom, aqui é um resumo, então, da estrutura da peça. A gente tem as seções, os números de compasso, os conjuntos que são mais utilizados. Então, a gente tem o A, aí depois a gente tem B3, B8, isso são transposições do conjunto original, né? E depois tem o conjunto B, depois o conjunto A8, que está transposto, B4 e assim sucessivamente. E aqui, na coluna da direita, as texturas rítmicas que a compositora utilizou para escrever a peça, né? Então, podemos ir para os finalmente agora? São 3 minutos, tá? Bom, para concluir aqui, então vamos lá. Após toda essa decupagem, podemos concluir que a melodia exposta no compasso 105 funciona como geradora de grande parte do material melódico harmônico de toda a composição. Sobre ela, são aplicadas diversas maneiras de variação e fragmentação numa espécie de forma cumulativa, sendo que a aparição original só se desnuda apoteoticamente no final da peça. Portanto, poderemos apontar a construção e desconstrução de texturas e ambientes sonoros relativamente estáveis, rítmica e harmonicamente, como grande processo composicional gerador de toda a obra. Tal processo se verifica através da aplicação de uma forma cumulativa em 2 níveis. Um sobre a reiteração dos padrões rítmicos definidos, baseados principalmente nas estruturas rítmicas da dança ogogô e do samba, e num pedacinho da agbasa. O outro nível é sobre a aparição fragmentada da melodia, que também aparece de forma cumulativa. Em ambos os casos, em maior ou menor grau, as estruturas se desenvolvem crescentemente até atingirem versões cada vez mais completas, reservadas a pontos culminantes da peça. No tocante às alturas, nós temos aqueles 2 conjuntos que eu falei, o conjunto mais cromático e o conjunto diatônico. Bom, considerações finais. Pode passar para o próximo. Para o próximo. Isso.
A questão do uso da música afro por Marisa Rezende está subordinada apenas ao desejo simples e direto da autora de compor padrões rítmicos distintos. Mas, em nenhum momento há uma hierarquia ou orientação ideológica no modo de empregar o material de origem étnica ou popular. Não existe a intenção de que a obra seja brasileira ou africana, tonal ou atonal, nacionalista ou universalista. Apenas prevalece a liberdade expressiva da compositora, que se afirma pela presença de um processo composicional individualizado. Uma possível brasilidade direta poderia se inferir através da noção interiorizada do samba e indireta contida numa possível herança ancestral da música de etnias africanas, que poderiam até figurar de pano de fundo. Mas a obra somente quer gingar a maneira de uma compositora que tem um domínio forte do processo ao qual é submetido todo o material musical. Bom, tal postura... Pode passar o próximo, por favor? Tal postura poderia ser associada, de certa forma, como uma ressonância a obras de temática similar em alguns compositores, como Almeida Prado e Steve Reich, como alerta Paulo de Tarso Salles, que também se utilizaram de tratados etnomusicológicos sobre a música praticada no continente africano para realizar obras bastante pessoais sem o apelo a nenhum exotismo. Bom, então, último, vou ler só mais aqui. Bom, por um lado, se por um lado ouvimos a voz forte e clara da compositora em seu discurso musical, por outro sentimos uma ginga afro-brasileira advinda das estruturas rítmicas das danças, mesmo que isso ocorra para além de questões específicas de identidade e autenticidade do material empregado. É isso. Eu espero que vocês gostem. Ouçam a peça de uma maneira diferente. Espero ter contribuído para uma outra audição da peça. Obrigado.